Depois de uma separação ou fim de relacionamento, por que uma grande parte tem tanto medo de se relacionar? Quando nos separamos, geralmente as separações são frustrantes, são separações que trazem bastante sofrimento. O sofrimento causa um trauma, causa uma ferida emocional na nossa vida e faz com que a gente sinta medo de voltar a sentir. O nosso cérebro é programado para fugir de tudo aquilo que nos faz sofrer. Nosso cérebro quer só aquilo que nos faz sentir prazer, nos traz alegria, economiza energia e por isso ele fica em estado de alerta. Ele faz com que nós tenhamos a sensação de será que é uma boa voltar a me relacionar? Melhor eu ficar quietinho aqui e não me aventurar novamente. O problema não é sentir o medo de se relacionar novamente. O problema é a quantidade de medo que eu sinto de me relacionar. Porque o medo é uma característica inerente a nós. Nós já nascemos com capacidade de sentir medo. A quantidade desse medo pode influenciar de fato nas minhas atitudes. E nós precisamos estar sempre abertos e nos relacionando. Nós somos seres sociais. Nós fomos programados desde nossos antepassados para viver em sociedade, para formarmos núcleos familiares. E se não conseguirmos formar esses núcleos familiares e convivermos em sociedade, voltarmos a confiar no outro, nós não vamos ser felizes de fato. Na psicologia, nós temos um termo que é sublimar. Sublimar significa focar em outras coisas para esquecer outras que eu não consigo, que eu não posso de fato lidar. É uma estratégia, mas não é uma boa estratégia, porque nós precisamos sim nos relacionar, nós precisamos sim voltar a amar. E essa é uma característica inerente à nossa constituição genética. Nós precisamos do outro, mesmo que às vezes esse outro não me traga só felicidade. Algumas vezes esse outro também vai me trazer frustração, mas eu preciso aprender a lidar com aquilo que me frustra. Ser maduro, ser adulto, é ser capaz de lidar com as emoções que me aparecem. As emoções nem sempre, as situações no geral, nem sempre vão ser situações agradáveis de lidar, mas eu preciso aprender a lidar com elas. Eu preciso ser capaz de interpretar o que está acontecendo, fazer com que aquilo pareça menos agressivo, menos difícil para mim e seguir em frente, seguir buscando novas oportunidades de felicidade. Quem mais sofre com esse tipo de bloqueio de se relacionar novamente, os jovens ou os mais maduros? No meu ponto de vista, os dois públicos sofrem com esse medo de voltar a se relacionar. Os mais jovens, eles vivem tudo com muita intensidade, com muita euforia. A alegria é muito maior, é muito mais empolgante, é tudo muito amor. E também as frustrações, o sofrimento também é muito forte. Faz parte do aprender a lidar com as emoções e os sentimentos. E por isso é muito difícil voltar a se relacionar, porque o sofrimento também foi muito grande. Já os mais velhos, tem pesquisas que mostram que depois dos 30 anos nós nos tornamos mais receiosos de nos arriscarmos. Os mais velhos também têm mais medo do risco e por isso são mais cautelosos e também sofrem com isso. As pessoas que passaram por traumas, por sofrimentos muito grandes no amor, nos relacionamentos, geralmente ficam em estado de alerta, ficam com o pé atrás, ficam com medo de novas relações e por isso elas criam boicotes, como por exemplo, evitam ir para lugares onde vai ter a possibilidade de conhecer novas pessoas, de paquerar, evitam conhecer amigos de amigos e acabam se enclausurando, ficando mais em casa. Outra estratégia que mostra que essa pessoa também está com medo de se relacionar, quando começa a ficar mais profundo o relacionamento, ela acaba ficando com medo e desistindo de se relacionar. Outra estratégia, outra característica de pessoas que estão com muito medo também de se relacionar, muitas vezes elas começam a se relacionar com outras que estão comprometidas,
começa a se envolver com o outro que está casado, que está noivo, porque assim não vai ficar sério, é como se ela tivesse de alguma forma ali inconsciente se protegendo da relação ficar de fato muito séria e de fato voltar a fazê-la sofrer de verdade. Mas é um grande engano, porque corre-se risco ao relacionar-se, não tem como fugir disso. Outra coisa é a pessoa começa a lembrar muito mais dos momentos ruins do que dos momentos bons, a generalizar, a começar a pensar que assim, não, porque não deu certo uma vez, não vai dar certo nunca. Nenhum relacionamento é bom, todos os relacionamentos são ruins. Olha ao entorno e fala, olha aí, isso aí não é um relacionamento de verdade, isso aí não vale a pena. Eu não quero um relacionamento igual ao dos meus pais, dos meus tios, porque não vale a pena. Ou então ela começa a olhar para aqueles momentos onde tudo não foi bom e achar que tudo vai ser da mesma forma. Ela boicota novos relacionamentos. Quando começa a conhecer pessoas que se mostram legais, se mostram interessadas nela, a pessoa começa a desconfiar e pensar, será que realmente o que ele está me dizendo é verdade? Será que realmente eu posso confiar nessa pessoa? Interpretar as atitudes de uma maneira distorcida, como se a pessoa tivesse em pequenos gestos, em pequenos nãos, dizendo grandes nãos. A pessoa às vezes diz, hoje eu não posso ir porque hoje eu tenho um compromisso com minha mãe. E aí o que está do outro lado já imagina, não, eu acho que ele está mentindo para mim. E já tem aquilo como uma verdade absoluta e já diz, não quero mais. É como se ele colocasse empecilhos de se relacionar novamente. Uma coisa importante de você pensar sobre o medo de se relacionar novamente é que quando você se fecha para o amor, você está intrinsecamente, de alguma forma, de uma maneira mais subliminar, dizendo para você mesmo que você não acredita na sua capacidade de fazer escolhas, na sua capacidade de ter aprendido a fazer melhores escolhas para a sua vida. É como se você estivesse abrindo mão de todo o aprendizado que você teve com os relacionamentos que foram tóxicos, que foram ruins para você. Cada relacionamento que a gente tem nos ensina coisas muito preciosas, nos ensina sobre como nós somos, sobre a nossa capacidade de tolerar aquilo que nos faz sofrer. E cada relacionamento nos ensina a tolerar menos aquilo que nos machuca e a buscar pessoas que vão nos fazer bem. E quando você se fecha, você abre mão desse aprendizado que foi tão doloroso, tão difícil de aprender. Não faça isso. Acredite mais em você. Não é no outro que você necessariamente precisa acreditar. Você precisa acreditar em você, na sua capacidade de dar conta de escolher melhor o outro. E tenha certeza que após passar por situações tão traumáticas e tão difíceis, você é melhor nisso. Você vai escolher melhor. Tenha mais fé em você. Se você não conseguir fazer isso, sua autoestima vai ficar comprometida.